Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso papo é sobre um medicamento super conhecido e muito poderoso na pediatria, a prednisolona. Ela é uma ferramenta incrível, mas é fundamental que a gente entenda bem os seus efeitos colaterais. Então, vamos mergulhar fundo nisso para separar o que é risco de curto prazo e o que é risco de longo prazo. A grande questão que fica é essa, né? Como é que se equilibra os benefícios de um anti-inflamatório tão eficaz com os possíveis efeitos adversos que ele pode trazer? A resposta para isso, como a gente vai ver, depende quase que inteiramente de uma única coisa: a duração do tratamento. E aqui está a divisão mais importante de todas. De um lado, tratamentos com menos de 14 dias, do outro, aqueles com 15 dias ou mais. Pensa nisso como uma corrida de curta distância contra uma maratona. Os impactos no corpo são bem diferentes, e é essa analogia que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Vamos começar então pelo cenário mais comum, tá? A tal da corrida de curta distância que os médicos chamam de pulso de corticoide. É aquele tipo de tratamento que muitas crianças recebem para crises de asma, sabe? Ou para alguma reação alérgica mais forte. Olha que interessante, os efeitos mais comuns nesses tratamentos curtos são, na verdade, passageiros. Vômitos aparecem em primeiro lugar, seguidos de perto por irritabilidade, agitação e dificuldade para dormir. São coisas bem chatas, claro, mas a boa notícia é que, na maioria das vezes, tudo isso some logo depois que o tratamento acaba. Mas atenção a esse número, quase 39%. Esse é o percentual de crianças que, em alguns estudos, apresentaram um aumento na pressão arterial durante o uso de curto prazo. Isso acende um alerta importante de que, mesmo num tratamento rápido, o monitoramento é fundamental. Agora, vamos mudar de pista. Vamos sair da corrida rápida e entrar na maratona. Quando o uso da prednisolona passa de 2 semanas, o perfil de risco muda completamente. É aqui que os efeitos começam a se acumular no corpo. E esse gráfico aqui mostra isso muito bem. A gente vê os efeitos sistêmicos mais comuns. Tem a perda de massa óssea, o ganho de peso e o que a gente chama de características cushingoides, que é aquele rosto mais arredondado, sabe? A famosa face em lua cheia. São sinais bem claros de uma exposição mais longa ao medicamento. E tem outro impacto bem significativo do uso prolongado, o retardo do crescimento. Isso foi observado em cerca de 18% dos casos. Esse é um ponto que exige um acompanhamento muito cuidadoso em crianças que precisam do tratamento por mais tempo, porque pode até afetar a estatura final. Só que o ponto crucial mesmo, o mais sério de todos, é este aqui. Embora não seja o efeito mais frequente, o maior risco do uso a longo prazo é a maior chance de ter infecções. O sistema de defesa do corpo fica meio suprimido e isso pode abrir porta para complicações bem sérias. É, sem dúvida, o evento adverso mais perigoso. Ok, a gente podia pensar que a história acabava quando o remédio terminava, né? Especialmente no tratamento curto. Mas não é bem assim. Existe um período de risco que muita gente esquece e que acontece depois que a última dose foi tomada. Essa linha do tempo é importantíssima de entender. Nos 30 dias logo depois de um pulso de corticoide, o risco para infecções graves, como pneumonia e sepse, e até para sangramento no estômago, aumenta. É como se abrisse uma janela de vulnerabilidade que precisa de muita atenção, mesmo depois que os sintomas que levaram ao tratamento já melhoraram. Certo, depois de ver todos esses dados, a pergunta natural é: tá, e agora? O que fazer com essa informação? A boa notícia é que existem estratégias bem claras para a gente poder gerenciar esses riscos. Vamos ver como isso funciona na prática. Aqui está um guia bem prático. A regra número 1 é sempre essa: usar a menor dose que funciona pelo tempo estritamente necessário. Ponto. Depois, monitorar peso, altura e pressão arterial o tempo todo é essencial. Ficar de olho em qualquer sinal de infecção é vital e algo muito, muito importante: nunca parar o uso prolongado de uma vez só. O corpo precisa de tempo para se readaptar. No fim das contas, a mensagem principal que fica desta análise toda é bem simples. O jeito de lidar com os riscos da prednisolona se resume a 2 palavras: dose e tempo. O controle cuidadoso desses 2 fatores, junto com um monitoramento atento, é o que permite usar esse remédio tão importante de forma segura e eficaz. O que nos faz pensar como a gente pode melhorar a comunicação sobre esses riscos para garantir que todo mundo fique alerta não só durante, mas também depois do tratamento?